acreditam nessas. Para eles, Deus mandou falar. Enfim, nasceu o primeiro. Agora vem Helena. Helena? Agora vai chegar. Helena acho muito bonito. Helena é da minha outra sobrinha. Criançada nessa esse povo se empolga, né? Som. Se eu tivesse um Feliciano, ia chamar Convite. Convite. Misericórdia. Misericórdia. Tudo bem, Felipe? Edson, tudo bem? Vamos guardar uns minutinhos. Nós estamos ao vivo aqui na internet. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Cadê o menino aqui? Verdade. Está procurando. Está funcionando aqui direitinho? Meus irmãos, vamos começar nossa série Jornada pelas Escrituras, ou pela Escritura. Hoje chegamos no capítulo 41 de Gênesis. Eu arrisco que é o maior capítulo que tem, eu não conferi ainda os outros, não me recordo dos outros, mas esses são 57 versículos, por isso hoje eu não vou colocar nenhum cântico, nenhum hino para a gente remir o tempo aí, né? Então este capítulo é o mais maior de grande. Nossa, português perfeito. E nós vamos remir bastante o tempo aí para aproveitar. Um capítulo extremamente aplicativo para nós, riquíssimo de ensinamentos, tanto no contexto antigo quanto para nós no presente. Vamos orar? Vamos dar início? O presbítero Ivan está procurando uma vaga, enquanto isso a gente ora. Pronto, chegou. O Ivan chegou, vamos começar agora então. Vamos orar, queridos. Pai amado, muito obrigado por esta noite em que nos reunimos aqui na Tua casa para aprender mais da Tua palavra. Senhor, como é bom poder ter a liberdade de nos reunirmos, e como é bom termos a tecnologia, sendo que aqueles que estão impedidos de estar aqui nesta noite também podem assistir nas suas residências. E eu creio que o Senhor que se faz presente aqui também se faz presente em cada lar representado aqui. Deus, eu te peço que fales conosco nessa noite, te peço que ilumine a nossa mente, aclara o nosso entendimento e que possamos tirar lições preciosas do que vamos ouvir nessa noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir então em Gênesis capítulo 41. Propriamente, nós vamos ler o capítulo 40, do verso 23 apenas, por hora. Depois nós vamos fazer a leitura do capítulo 41, como eu disse, um capítulo extenso, talvez o maior deles aí, no livro de Gênesis. Verso 23
diz assim, do capítulo 40: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Você já foi esquecido por alguém? Alguém já te prometeu alguma coisa, ou fazer alguma coisa, e o tempo passou, uma semana, duas. É um sentimento horrível, né? Um sentimento que nenhum de nós gostamos de vivenciar, o esquecimento. E o texto traz essa informação para nós. José, na prisão, com a esperança, né, que o copeiro-chefe falasse dele para Faraó, da sua inocência, foi esquecido. E aí por isso eu gostaria de propor para nós, nessa noite, o esquecido foi lembrado. Parece uma frase estranha aí, né? Não que ele tinha memória ruim, mas agora no capítulo 41, nós vemos aqui que depois de 2 anos, a gente vai ver isso daqui a pouco, José foi lembrado. E ali o Senhor mostra todo o desígnio e a ação dele na vida do seu servo. Muito bem, queridos, antes da gente começar a leitura, algumas orientações desse capítulo 41. Há uma tendência, e eu vou bater muito nessa tecla hoje, há uma tendência de pegarmos algumas narrativas do Antigo Testamento, algumas ações, e queremos transportar para os nossos dias como que tivesse que acontecer dessa maneira. Por exemplo, Jó perdeu tudo, nós sabemos a história de Jó, e Deus depois o deu em dobro. Está lá no finalzinho. Deus o restituiu 2 vezes mais aquilo que ele tinha. Na vida de José, algumas pessoas podem e usam às vezes, dizendo o seguinte: não, porque se você hoje está na cova, ou foi esquecido por alguém, não, Deus vai te colocar por cabeça, você vai ser isso, aquilo, outro. Mas eu não posso pegar uma narrativa e dizer que ela se aplica como um modelo que Deus é obrigado a fazer dessa forma. Assim como Deus não vai abrir um mar hoje. Não adianta, o Vigílio estava lá em Santos, lá, né, esses cabelos brancos, colocou guarda-chuva, mas não vai se abrir. São narrativas que trazem princípios, lições para nós. É muito fácil entender mal o capítulo 41 por sobrepor uma falsa concepção de sucesso à experiência de José, quando ele foi exaltado à 2ª posição mais alta de todo o Egito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Podemos ver os sonhos do faraó e a menção de José pelo copeiro como um golpe de sorte na vida de José. Alguém pode dizer assim: foi um acaso, foi sorte, que quebrou a cadeia de frustrantes acontecimentos que o atormentavam anteriormente. Porém, a história da vida de José não era um conto de fadas. O capítulo 41, como os outros capítulos, não vão dizer assim: e agora viveram felizes para sempre. Moisés, que escreveu o Pentateuco, ele não disse que depois que José foi promovido por Faraó, ele viveu feliz para sempre. José foi promovido com um propósito definido. E Deus tem planos, Deus tem propósitos na história de qualquer um de nós, como teve na vida de José. Conforme eu disse na semana passada, José era um homem como nós, ser humano, falho, pecador, tanto é que morreu. E não ousamos ignorar isso na alegria de vê-lo tirado do buraco ali e colocado em uma posição de poder e prestígio no palácio de Faraó. Bom, algumas lições que nós vamos extrair nessa noite, olhando para esse texto. Primeiro, uma rápida passagem do texto, nós vamos ler e à medida da leitura vamos fazer algumas considerações aqui no texto. E eu começo, como eu disse, o texto é longo, eu não quero me delongar muito. Eu começo do versículo 1 até o versículo 13, a revelação de Faraó e a libertação de José. E vamos fazer a leitura de maneira alternada? Eu leio os versos ímpares e a igreja os versículos pares. Verso 1, do 1 até o 13. Olha só: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo.
Do rio subiram 7 vacas formosas, à vista e gordas, e pastavam no carroncial. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas, cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. Então disse a Faraó, ao copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado, contra os seus servos, pondo-lhes sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contando-lhes os nossos sonhos. E ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, a si mesmo se deu, e fui restituído ao meu cargo, o outro enforcado. Meus irmãos, vamos até o versículo 13. O texto ele traz um dado histórico aqui de tempo para nós. É interessante porque a nota que aparece aqui que 2 anos completos, 2 anos inteiros se passaram e José ainda está confinado na prisão de Potifar. O que chama atenção aqui é que, conforme eu disse na semana passada, esse espacinho que tem entre o verso 23 e o capítulo 1 se faz aí em termos de 2 anos. Muita história, muita coisa aconteceu. Eu imagino que José, a qualquer movimentação ali na prisão, né, naquele local onde ele estava confinado, ele já pensava: opa, lembrou de mim? Mas não lembrou. E o tempo passou. Você sabe muito bem que 2 anos são 2 anos. Não são 2 dias, 2 semanas, são 2 anos. E 2 anos, muita coisa aconteceu que a narrativa para nós não temos aqui. Bom, o que acontece aqui, queridos? Agora, nós vemos José esquecido pelo copeiro do faraó. E apesar da interpretação favorável de José e do pedido para ser lembrado, né, lá no capítulo 40, versos 14 e 15, Deus escolheu trabalhar de outra maneira na vida do seu servo. Sabe, é muito interessante porque aqui Deus não está usando, apesar de usar instrumentos humanos, Ele usa no seu tempo, a sua maneira, como Ele quer. E assim, o texto narra para nós que Faraó, ele teve 2 sonhos aí, numa mesma noite, 2 sonhos aí bem dramáticos, né? Esses sonhos eram notáveis entre os egípcios, porque as notas não estão falando de algo desconhecido para eles. Está falando das vacas que vinham do rio Nilo, os grãos que secaram por meio de um vento oriental, bem conhecido, bem temido entre eles. Isso trouxe incomodação para Faraó. E é interessante porque o texto mostra, né, que nessa visão as vacas estão se refrescando no rio e se alimentando, né, da grama exuberante ali no pântano, que era tipicamente ali entre os egípcios. E esse sonho foi angustiante. O sonho para Faraó foi um tanto quanto estranho, né? Porque esses sonhos notavelmente egípcios, pois as vacas vinham do rio,
faziam tudo isso, mas era um sonho que trouxe incomodação para Faraó. O texto narra para nós, mostra aqui, né, que o que aconteceu aqui nesse sonho? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. O texto narra para nós, então, que o normal era que as vacas comessem as outras vacas e ficassem gordas, mas não ficaram, né? Não era o normal, a vaca não é carnívoro para comer as outras vacas, mas pelo menos que ficassem gordas, ou então que os grãos que consumiram os outros grãos ficassem também cheios aí, mas eram espigas mirradas. Você já deve ter escutado uma expressão dizendo assim: agora é a época das vacas magras, né? Não é a época das vacas, nunca ouvi essa expressão? Agora é a época de vacas magras, então vamos tirar o pé do acelerador, vamos fazer economias. E essa expressão possivelmente surgiu por causa dessa cena aqui com o Faraó, mas o Faraó não sabia disso. O Faraó, com esses dois sonhos, se incomodou. É interessante que a fonte usual de informação do rei, os magos, ou mágicos, ou estudiosos, né, ficaram totalmente perplexos, assim como o Faraó. Eles não conseguiam entender o significado do sonho. Sabe, isso trouxe extrema incomodação para Faraó. Eu preciso também dizer que esses magos ou mágicos aqui não eram mágicos aqueles que tiram o coelho da cartola, mágicos que fazem como nós vemos hoje em dia, eram estudiosos com a capacidade aí, educados na arte de interpretar sonhos. E aí é interessante que esse sonho não era um sonho qualquer. Na verdade, se a gente voltar um pouquinho no que eu disse no slide anterior, lá no início, Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus escolheu trabalhar por outros meios, e não instrumentos humanos. O natural era esperar que o copeiro, naquele tempo, logo quando ele saiu da prisão, 3 dias depois, falasse ali para Faraó. Mas o tempo passou 2 anos, e Faraó teve um sonho. E esse sonho ninguém podia interpretar. É interessante que não será a última vez que nós vamos ouvir desta maneira, né? Nabucodonosor também teve um sonho. E Daniel interpreta o sonho. Sabe, meus irmãos, a frustração do rei por não ter o seu sonho, ou melhor dizer, por ter os sonhos tão impressionantes, e ainda assim ser incapaz de saber o seu significado, está muito semelhante à experiência do copeiro para ser esquecida. O que chama a atenção no nosso texto aqui é que o copeiro, ele traz à tona uma história que aconteceu 2 anos atrás, o sonho que ele teve, e como que José se lembrou, José interpretou o sonho. Mas algo que eu gostaria de ainda dizer aqui, dentro desse primeiro bloco de texto que nós lemos aqui, que é o seguinte: em nenhum lugar o copeiro mencionou a injustiça da prisão de José. Lembra que José, quando disse para o copeiro, falou assim: olha, fala lá que eu estou preso injustamente, eu não mereço estar aqui, né? Eu não fiz nada para estar aqui. E se você olhar no texto, no versículo 9, o texto diz assim: então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje do quê? Das minhas ofensas. Ou seja, ele está dizendo as ofensas minhas. Ele não, essas ofensas não parecem estar relacionadas ao fato de se esquecer de José, mas sim dos seus pecados contra Faraó que o levou à prisão. Uma outra situação que nós vemos no texto aqui, no verso 12, alguns comentaristas até interpretam dessa maneira, e pode ser uma possibilidade. No versículo 12 ele diz assim: achava-se conosco, ele não usa o nome, um jovem hebreu, e alguns acreditam que ele nem se lembrava do nome de José, era um jovem hebreu. E aí, queridos, é interessante que ele narra isso, né? Ele fala o conteúdo das palavras do copeiro ali ao seu senhor, né? Cria certa expectativa da interpretação do sonho, mas o que é interessante é que nenhuma menção do seu caráter, da sua fé,
não houve nada disso acerca de José. Na verdade, nós já vemos aí Deus trabalhando de forma tão estranha. Não é um mérito. José era um homem bom, era um homem que estava ali firme, que tinha um nome. Não, na verdade Deus está trabalhando de forma que muitas vezes parece estranho para nós, mas Deus está trabalhando. E aí vem a segunda parte que eu gostaria de destacar aqui: o problema de Faraó, ou do Faraó, e a ação de José. Vamos ler um texto um pouquinho mais extenso, verso 14 a 36. Então, nessa primeira perícope aqui, ou nesse primeiro bloco de texto, o que nós vemos aqui é agora o esquecido foi lembrado, ainda que não com seu nome, mas existe alguém que interpreta ações, porque os estudiosos aqui, os universitários, não tiveram condição de interpretar. Verso 14 a 36, da mesma maneira, vamos ler. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do rio. E eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nascerem 7 espigas secas, mirradas e listradas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que o interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância da terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssimo. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Muito bem, meus irmãos, o que acontece aqui? José então foi tirado da prisão, tirado ali da masmorra de Potifar, mas ele não enfrentou o Faraó antes de
ter algumas ações. Diz o texto que ele se barbeou e se vestiu. Então, eu imagino a cena aqui, aquele dia, um dia talvez comum para José, e aí o carcereiro chega e fala: José, o faraó está mandando te chamar. Depois de quantos anos? 2 anos. Eu imagino que a barba de José estava generosa, e ele então faz a sua barba, e aqui é interessante destacar isso, né? Porque Moisés traz à tona que José teve que se barbear. Não poderia dizer simplesmente ele se limpou, né? Não poderia simplesmente dizer agora ele tomou um banho, vestiu uma roupa nova e se apresentou diante de Faraó. O que nós temos aqui é uma concessão cultural. Ou seja, para o povo hebreu, a barba é uma marca de dignidade. Você tem isso em 2 Samuel capítulo 10, versículo 4 e 5, Esdras capítulo 9, versículo 3. Agora, para o egípcio, a barba era uma coisa ofensiva. E o barbear-se não era apenas tirar a pelugem do rosto, alguns fiozinhos. Era raspar até mesmo a cabeça. Por isso você vai encontrar muito na cultura egípcia, eles quase com a careca bem lustosa lá, barbeadíssimo. Então, dentro do texto aqui, nós temos uma concessão cultural. E é interessante que José se barbeava para não ofender desnecessariamente o rei do Egito. Às vezes a gente lê o texto e fala assim: é só se barbear como a gente faz. Faz tempo que eu não sei o que é isso, né? Mas José aqui teve toda uma postura de se apresentar diante de Faraó. E o que é interessante, queridos, que quando José se apresentou ao Faraó, os sonhos angustiantes da noite anterior surgiram imediatamente. Então o texto mostra que aquilo não saiu da cabeça de José, ou de Faraó. Sabe, Faraó tinha ouvido que José poderia interpretá-lo. O que nós temos nesse texto, do verso 14 até o 36, é a interpretação desse sonho, a repetição e interpretação. E aí, eu fiquei pensando o seguinte: que momento oportuno para José. Sabe aquele momento que você fala assim: olha, eu só tenho uma chance, é a chance única para mudar a minha vida, para falar da minha história, para chegar e dizer assim: olha, eu fui injustiçado, meus irmãos me venderam, eles tentaram me matar. Eu tinha uma túnica, não sei nem onde foi parar a minha túnica. José poderia ter contado uma história daquelas que emocionaria Faraó, dizendo: não, meu jovem, eu percebo, né? E aí eu fiquei pensando e trazendo um personagem aqui: e se fosse Jacó no lugar de José? Talvez ele faria uma barganha. Talvez, eu estou dizendo aqui, imaginando, Jacó, se estivesse nessa situação, provavelmente ele teria se aproveitado da ocasião, pedindo a sua liberdade a Faraó para ir para a sua terra. Só que nós não estamos falando de Jacó, nós estamos falando de José. E aí, queridos, é muito interessante o que acontece aqui no texto. Porque por mais que José queria liberdade, não queria, ele pediu para o copeiro falar dele, mas por mais que ele desejasse a liberdade, olha só, ele não se aproveitou, ele nunca tocou no assunto. A sua primeira preocupação não era com o seu próprio conforto, mas a glória de Deus. Isso fica tão marcante no texto, porque quando você olha aqui, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, o texto diz assim: Faraó, né, ele fizeram sair a pressa da masmorra, olha que interessante, e aí o Faraó tinha pressa para a interpretação do seu sonho. No verso 15 ele diz: tenho ouvido a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretar. E aí José chega, bate no peito e fala assim: sim, eu sou muito bom nisso. Não. O verso 16 ele diz: respondeu-lhe José: a glória não é minha, não está em mim, mas no Senhor. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Já que eu falei que se fosse Jacó aqui, e se fosse alguns dos nossos pastores modernos que ocupam a mídia?
será que a resposta seria a mesma? Tristemente, e sem coincidência, ontem eu quebrei o meu rádio na parte do pendrive do carro lá. Só dava para ouvir o rádio, não dá para ouvir o rádio. Tudo bem. Estava dirigindo, coloquei o rádio, mudando lá as estações, uma rádio de uma igreja, não tem o nome, não sei o nome da igreja, um suposto pastor, dizendo que um homem foi curado na sua igreja. Eu creio que Deus cura, que pode fazer grandes coisas, mas o tempo todo eu fiquei ouvindo toda aquela história, e o tempo todo eu pude perceber o seguinte: aquele homem foi curado porque o pastor fulano de tal fez isso, porque ele estava na igreja que fez isso, porque se não fosse por causa do fulano de tal, ele não seria curado. Na hora que eu ouvi aquela história, eu me lembrei do texto que nós temos neste momento. Veja que José, ele rapidamente, ele corrigiu. As palavras desse jovem escravo hebreu não apenas esclareceram a fonte da sua habilidade, mas também pareciam dar a Faraó a esperança de que o resultado do ministério de José era o que traria conforto àquela aflição, porque a continuação do verso 16, ele diz o seguinte, e aqui eu vejo como uma ação de fé. Veja, José era um escravo, ele estava falando para Faraó, e se não se cumprisse, o que aconteceria com José? Na minha opinião, José não voltaria para a prisão. Eu acho que ele teria o mesmo destino do padeiro. Mas o texto ele diz o seguinte no verso 16: Deus dará resposta favorável a Faraó. Se você na leitura ficou bem atento, você vai perceber que o tempo todo José está voltando os seus olhos para Deus. Foi Deus que te deu esse sonho, Deus que está preservando, é Deus que está cuidando. Sabe, meus irmãos, é interessante porque com estas palavras aqui de José, não, Deus vai te dar uma resposta favorável. O texto mostra para nós que Faraó repetiu ansiosamente o seu sonho a José, confessando a incapacidade dos seus conselheiros mais hábeis ali para dar algum tipo de explicação. E aí José começa então a contar para Faraó o sonho, a interpretar o sonho. José interpretou habilmente os dois sonhos, e é interessante que a sua interpretação seguiu de perto os dois sonhos em muitos detalhes. O que isso me chama a atenção? Que o fato de trazer José os detalhes no sonho de Faraó mostra que ele estava sendo divinamente instruído por Deus. José em nenhum momento diz para Faraó assim: eu acho que pode ser que é convicção. E na leitura do texto, lendo várias vezes, é isso que me vem à mente: fé, convicção, temor, reconhecimento e honra de quem é Deus. Sabe, meus irmãos, os dois sonhos, embora diferentes em alguns detalhes, eram um em seu significado, diz o verso 25. E ambos os sonhos foram dados para indicar a certeza do que estava para acontecer. E José ainda diz, por causa desses dois sonhos, ia acontecer em breve, muito próximo, ou seja, é melhor começar a trabalhar agora. E aí, queridos, então o texto, nós já sabemos disso, as vacas gordas e as espigas rechuchudas aí, era um indicativo de 7 anos de abundância, que logo começaria no Egito. As 7 vacas magras, as 7 espigas de grãos murchas, né? Traziam também, depois que seguiriam os 7 anos de abundância, 7 anos de fome. E aí José então interpreta tudo isso. Vem um ponto aqui: teria sido fácil para José parar aqui, porque Faraó não pediu para José uma opinião, ele pediu a interpretação. Seria fácil para José simplesmente porque havia notícias boas, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez.
Né? Você já viu aquela brincadeira que alguém fala assim, ó, tem duas notícias, uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? Ó, Faraó. Né? E aí veio as notícias boas, depois veio a notícia ruim. Sabe, seria fácil para ele simplesmente parar aqui e falar assim, bom, eu interpretei, eu tenho um pedido, o chefe, o Faraó, deixa eu voltar para a minha terra, pelo menos me dá um trocadinho aí para pagar o ônibus rumo a Canaã, de volta lá para a minha terra, para o meu povo. Só que uma coisa acontece no texto que é marcante na vida de José. Olha só, José era mais do que um profeta, agindo como um profeta ali. Ele era um administrador. Isso é uma marca de José, desde a sua juventude. Ele não só era capaz de prever as coisas que viriam, nos 14 anos, 7 anos aí posterior, mas também era competente para analisar a situação e determinar o melhor curso de ação a fim de minimizar os seus efeitos prejudiciais. É interessante que José também age com muita humildade aqui no texto. Ele não está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma ideia e como um administrador competente, né, ele, olha, eu tenho uma ideia, me coloca no posto tal, faz isso que eu sou o cara, eu dou um jeito. Não, ao invés disso, ele tem a humildade de dizer, ó, faça isso, dessa maneira, que vai dar tudo certo, Faraó. Sabe, queridos, lendo este capítulo 41, eu fiquei mais convencido, com muito apreço, desse caráter e do espírito humilde de José. E como José é um modelo para as nossas vidas hoje. Porque se a gente parasse o texto aqui, olha quanta coisa. José era um servo temente a Deus, que enaltecia o nome do Senhor, que sabia que tudo vinha das mãos do Senhor, que foi usado por Deus, que se humilhou, com uma atitude humilde de não simplesmente dar a interpretação do sonho, mas também dar a solução, e nunca manifestou aqui um interesse próprio. Lembre-se que na prisão, José era o servo dos servos. Alguém pode dizer assim, mas o Potifar colocou ele ali para cuidar dos outros prisioneiros. Pois é, o escravo dos escravos, o que estava cuidando. Aqui José mais uma vez se coloca numa posição, trazendo uma solução aqui. Ele poderia, além disso, quem poderia conceber, né, um escravo hebreu, agora sendo colocado, que o que nós vamos ler agora, numa posição altíssima. E aí vem o verso 37 a 45, uma promoção do faraó. E nós podemos dizer, da prisão, da masmorra para o palácio. Lá no verso 37 até o verso 45. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel silente da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zefenate Paneia, e lhe deu por mulher a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Sabe, até o verso 45, meus irmãos, sabe, uma das coisas que me chama a atenção aqui, é que embora houvesse um certo alívio
importante da interpretação de José, o maior conforto veio de seu plano de ação proposto e da evidência da sua competência em supervisionar o assunto. É muito interessante aqui porque o verso 37 começa dizendo: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os oficiais que estavam ali. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiz uma pequena nota no texto pensando assim: e a todos os oficiais que com o Faraó estavam ali, porque ninguém era besta de se levantar contra o Faraó, ou dizer, não pode porque ele é um jovem hebreu. Sabe, meus irmãos, até olhar, o texto mostra no verso 37 que foi unânime, ou seja, eles perceberam ali, e que José era um homem próprio para o trabalho. E aí, embora a declaração de Faraó dê testemunho da sua convicção de que José tinha capacidade para dar conta dali, eu não acho que aqui o que nós temos é uma teologia do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas o que eu creio aqui é que na declaração, no verso 38, quando o Faraó diz em quem há o Espírito de Deus, o que há no texto é um testemunho de alguém que fala por si com sabedoria, mas que além disso tem a ação de Deus na sua vida. Sabe, meus irmãos, Faraó estava aqui agora reconhecendo aquilo que Potifar reconheceu na sua casa. Se você voltar um pouquinho, quiser voltar aí, capítulo 39, olha que interessante. No verso 2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Verso 3: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Verso 4: logrou José mercê perante ele. E aí nós sabemos da história que ele passou a servir na casa de Potifar. Agora aqui no nosso texto, mais uma vez esta ação com outras palavras, Faraó observou que José tinha algo diferente. O Senhor estava com José, o Espírito de Deus estava com ele. Sabe, queridos, o melhor que José poderia ter ousado esperar era ser solto da prisão, ser mandado de volta para sua terra, com riquezas. Lembre-se, o povo hebreu não era um povo entre os egípcios benquisto, aceito. Mas o que me chama a atenção em tudo isso, queridos, é que quando Deus tem um plano, e Ele tem um plano, pode parecer estranho aos nossos olhos, mas Ele vai agir da sua maneira. E que cena magnífica acontece aqui, porque além de uma elevação da sua posição de poder e prestígio, agora nós vemos os sinais da sua nova autoridade. Ele recebeu um anel de sinete, roupas finas, um colar de ouro, uma carruagem real, que só tinha uma melhor do que a dele, vamos dizer assim, que era de Faraó, era o segundo carro de Faraó. Todos ali proclamavam quem era José, ou seja, fama, posição, e assim José estava apenas atrás de Potifar, e agora ele deveria responder apenas a Potifar. Faraó realizou, queridos, duas ações aqui. Realizou duas ações altamente simbólicas que ajudaram a consolidar a nova posição de José com o povo da terra. Primeira delas, José teve um novo nome, um nome egípcio. Qual que é o nome dele? Lembra aí? Safenat-Paneia. Eu não me ative, também não achei nenhuma nota do que significa. Se alguém souber, pode me informar. Ou se eu descobrir, eu passo depois. É interessante, queridos, que existem diversas conjecturas sobre o significado desse nome. Mas
não se tem, pelo menos eu não tenho a menor ideia do significado nem da sua importância, mas o ponto em questão, o nome egípcio, seja lá que significasse, significava que na mente de Faraó, José não era um mero hebreu. Mas agora, né, lembre-se lá no capítulo 43, nós vamos ver isso, capítulo 46, o povo hebreu era desprezado. Mas espera aí, José era um hebreu. Mas aqui, queridos, a ideia de dar um novo nome é uma espécie de um irmão de sangue da mesma tribo, de trazer para a sua família. A ideia de dar um novo nome para José é trazer o seguinte: agora você é como se fosse da minha casa. Eu vou te dar o meu sobrenome, para não dizer o nome, no caso. É da minha família. Uma segunda coisa que Faraó fez para consolidar a presença de José ali no Egito, foi dar uma esposa para ele, uma esposa egípcia, Asenate. E o que chama a atenção aqui, Asenate, né? E o que chama a atenção aqui no texto, é que ele fala assim que ela era filha de quem? Potífera, né? Se você olhar no texto aí, no verso 45, lá no finalzinho, filha de Potífera, sacerdote de On. É importante destacar que não é a mesma pessoa do nome Potifar, né? Só porque alguém pode dizer, é a esposa de Potifar, é a filha dele. Não, na verdade, a cidade que aparece aqui, On, era uma cidade do Egito, conhecida como Heliópolis, né? Que havia um grande obelisco do templo Deus Sol aí, tinha quase 20 metros de altura da adoração egípcia. E aí você vai questionar e dizer assim: pastor, mas isso não é um casamento misto? Havia apenas uma proibição da parte do Senhor. O povo hebreu não deveria contrair matrimônio com os cananeus. Um outro ponto que nós devemos destacar aqui, queridos, é que não havia nenhum problema nesse sentido aqui. José não estava se aculturando, né, a tradição egípcia na adoração. Nenhuma informação para nós que José então abandonou o seu Deus. Pelo contrário, ele testemunhou acerca do seu Deus. Deus ainda iria, né, não houve um mandamento a respeito do casamento, viria tempos depois que foi estabelecido, Deuteronômio 21, 10 a 13. E por enquanto o que nós sabemos, só tinha proibição com uma mulher cananeia. Mas o ponto aqui que deve ser destacado é que esta mulher egípcia tinha o objetivo de consolidar a presença de José. É como se Faraó tirasse dele a sua raiz antiga, né, do seu povo, e agora colocasse que ele é um cidadão do Egito. Mas uma das coisas, e aí a gente termina para fazer algumas aplicações na continuação do texto. Então começa um programa aqui implementado. Vamos ler do verso 46 a 57, para nós terminarmos. Ora, verso 46: era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras,
mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo ao Faraó por pão. O Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Sabe, irmãos, uma coisa que me chamou a atenção, talvez seja só por uma mera escrita e não tenha nenhum significado, mas uma coisa que me chamou a atenção nesse texto é que depois do verso 45, José não foi chamado pelo novo nome, ele continuou sendo José. Interessante isso, o texto faz questão de mencionar, não com o novo nome egípcio, poderíamos colocar aqui. E aí então José está em ação agora, o programa foi implementado, colocado em prática. Essa sessão final serve de vários propósitos. Primeiro, ele revela a exatidão da interpretação de José. Assim aconteceu. Segundo, evidencia a astúcia administrativa de José ao lidar com os assuntos do Estado em preparação para a fome que viria. É interessante que quando o povo vai falar com o faraó dizendo assim, não tem comida, não tem pão, o que ele diz? Vai falar com sua mãe, vai falar com José. É com José que você vai falar. Tamanha administração, quer dizer, se tivesse alguma dúvida, alguma dificuldade, ele não falaria com José. E terceiro, nos revela o compromisso espiritual contínuo de José com Deus de seus pais. Isso fica evidenciado aqui, queridos, porque José teve filhos e demonstra pelo nome dos seus filhos que ele não perdeu a sua fé no Deus verdadeiro, mesmo numa terra pagã, mesmo tendo uma esposa, filha de um sacerdote de On. Há algumas questões que eu gostaria de destacar aqui, queridos. Então, José indicou aí 7 anos foram marcados de grande abundância. Quantos anos tinha José? 30 anos, né? Quando ele foi a Faraó, e aí o tempo passa. Depois, com 37 anos, quase 38, aí que começou então a escassez. A terra, no começo dos 7 anos, a terra produziu tamanha quantidade de grãos e mantimentos que foi uma reserva aí para o futuro, né? Além da medida. José habilmente executou o seu plano, que havia proposto a Faraó, armazenando 1/5 dos grãos nas cidades para uso posterior, e depois veio a escassez e ele abriu os depósitos e começou a vender os grãos aos egípcios. E é interessante isso, né? Porque a riqueza de Faraó só aumentara, porque além da prosperidade dos grãos, esses grãos foram vendidos. Então Deus estava abençoando, e eu não tenho dúvida de pensar assim, Deus estava abençoando por causa de José. Mas ainda, queridos, durante esses anos de grande prosperidade, José teve 2 filhos. Né? Coloquei um texto um pouquinho grande aqui para nós. José foi abençoado com 2 filhos, Manassés e Efraim. Os nomes que receberam nos dão uma indicação adicional da condição espiritual de José durante esses anos de exaltação no palácio de Faraó. Ambos receberam nomes que testificavam da fidelidade dele para com Deus. José era um homem consagrado que viu a mão de Deus em todas as áreas da sua vida. Note que esses 2 jovens, os 2 filhos, foram mais tarde reivindicados por Jacó e se tornaram pai de 2 tribos de Israel. Tamanha a importância, tamanho o testemunho de que Deus estava com eles ali. Apenas fazendo menção aqui, certamente as ricas bênçãos de Deus o capacitaram a apagar as dolorosas lembranças do passado, especialmente a dor e a amargura que só podiam guardar rancor contra os seus irmãos e buscar a oportunidade de vingança. E dito isso, porque ele chama o seu primeiro filho de Manassés, que significa fazer para esquecer, ou me fez esquecer. A expressão aí da sua gratidão, né, que o capacitou
a esquecer de todos os seus problemas, de tudo o passado que enfrentaram. Sabe, meus irmãos, eu não acho que deva ser entendido de forma negativa, né? Como se José não tivesse mais interesse ou preocupação pela sua família. Mas a bênção era tão grande que o passado não vinha à tona. Tem gente que não desfruta o presente das bênçãos de Deus porque não conseguiu romper com o passado. Eu digo com as lembranças amargas. Sabe, meus irmãos, nós não devemos ter a impressão de que José não tinha mais o desejo de ver o seu pai, seus irmãos. Isso fica claro nos textos, nos capítulos posteriores, né? Então, simplesmente nós vemos alguém que estava sendo tratado por Deus. Deus me fez esquecer de todos os problemas com a minha família, a família do meu pai. E que atitude maravilhosa! O segundo filho mostra aí a abundância. Efraim, né, que significa fecundidade, transmitia a José a certeza de que foi Deus que lhe deu prosperidade e bênção na terra da aflição. É por isso que eu sempre, e eu gosto de pensar assim, nós não professamos a teologia da prosperidade que é pregada por aí, como um fim em si mesmo. Mas nós devemos crer que Deus abençoa seus filhos, até mesmo na terra da aflição, das adversidades. Vou bater uma tecla. Cuidado para não viver na teologia da miséria. Eu tenho que ser miserável, eu tenho que passar por isso. Daqui a pouco eu vou ter que mencionar um pouco isso. Sabe, queridos, eu quero fazer algumas considerações finais aqui para a gente levar para casa. Eu vi essa foto, achei muito bonita. José sendo vendido como escravo, uma caravana de mercadores aí, ismaelitas. Quantos anos? Possivelmente 17, 18 anos, um jovenzinho, destituído da sua túnica tão bonita, né? Túnica talon ou talar, colorida. O que esperava esse jovem? E sabe, queridos, quando nós chegamos ao final desse capítulo, esse episódio da vida de José nos leva a um ponto de vista de onde podemos olhar para trás e para frente. E olhando para trás, devemos perceber que a elevação de José não é resultado de um golpe de sorte. Não existe sorte, não existe casualidade. E sim, é resultado de uma cadeia de eventos dolorosos, mas divinamente intencionados. Quando eu estava lendo esse texto e meditando nele, eu cheguei à conclusão que você está onde está porque Deus quer que você esteja. E Ele tem um plano na sua vida. Às vezes a gente fica assim, mas eu, não menosprezando a função, um mero faxineiro. Quem sou eu? Aqui nessa empresa, eu só fico limpando as máquinas. Eu não sou nada. Sabe, é interessante porque quando nós olhamos para a história de José, se José tivesse dito sim para a esposa de Potifar, talvez ele não estaria aqui. Quando nós olhamos para a história de José, se José não tivesse ido ao encontro dos seus irmãos naquele dia, naquela tarde ou noite, ou quase noite, ele não estaria aqui. Se não tocasse o despertador, eu não saberia que já está na hora de parar aqui. Agora eu estou esperto aqui. Se José não tivesse sido tão falador e sonhador, tivesse guardado para ele aqueles sonhos que ele teve, talvez José não estivesse aqui. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para a história da nossa vida, também devemos pensar assim. Nós não sabemos o que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes você está num momento difícil da sua história, mas Deus tem planos. E olhando para frente,
olhando para o futuro, nós vemos que a história não termina no capítulo 42. E por que eu estou citando o 42? Pois embora José seja o personagem principal dessa sessão, ele não é o único objeto de atenção e atividade de Deus. Capítulo 42 vai inserir agora, novamente na história, o pai e os irmãos de José. Parece que em um dado momento a gente não fala mais deles. Muita coisa aconteceu, né? Embora exista um sentido em que José foi abençoado por causa da sua fidelidade, há uma perspectiva ainda mais ampla de que a promoção de José não foi para a sua própria posteridade, mas para a preservação dos seus irmãos. E como nós sabemos isso? Lá no capítulo 50, versículo 20, o que diz lá, Kelly? Mas Deus transformou o mal em bênção. José, olha até o fim de Gênesis aqui, ele atribui a Deus todas as coisas. Veja que neste capítulo, ele atribuiu a Deus, e agora com seus irmãos, ele também atribui. Então, olhando para trás e para frente, meus irmãos, é Deus guiando a história. E aonde Deus te colocar, Ele vai te colocar com um propósito. Agora, nós precisamos fazer uma observação, precisamos ter muito cuidado ao usar José como modelo de matéria de sofrimento e glória. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente coloca assim, não, porque eu sei que eu estou sofrendo, mas Deus vai me exaltar aqui nessa empresa, na minha família, naquilo outro. Em última análise, José ilustra a verdade de que o sofrimento vem antes da glória. É uma verdade. E de fato, até nos prepara para a glória. A vida cristã será marcada pelo sofrimento, como nos informa inúmeras passagens das Escrituras. Nós sabemos o que é viver em meio ao sofrimento, e nós sabemos a glória que nos aguarda. A igreja é vitoriosa. Nós sabemos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus. Agora, há um sinal de atenção aqui. Sejamos muito cautelosos, entretanto, para não ver José como uma promessa de que todos os que são fiéis no sofrimento serão levados à glória e posteridade nessa vida, porque aí entra o que essa teologia danosa dos nossos dias, chamada teologia da prosperidade, vem dizendo: é você que não tem fé, Deus, você não merece passar por isso, Deus é obrigado a te abençoar. Você sabe que Deus não é obrigado a te abençoar, mas Ele abençoa. Sabe, meus irmãos, olhando para tudo isso aqui, há algumas questões que me chamam a atenção aqui nesse texto, que eu gostaria de destacar, que facilitam o nosso entendimento acerca desse alerta, né? Em alguns aspectos aqui, eu quero usar um outro personagem para exemplificar. Sabe quem é esse aí? Confrontando aí o faraó? Moisés. Tempos depois, né? Moisés aí viveu eventos tempos depois de José. E aí a história conta, só para a gente exemplificar, José começou na terra de Canaã e acabou na terra do Egito, com a nação de Israel sob os seus cuidados. Moisés começou na terra do Egito e acabou na terra de Canaã, com a nação de Israel sob os seus cuidados. José começou sua vida como pastor nas pastagens de seu pai e foi exaltado ao palácio de Faraó. Moisés foi levado quando criança ao palácio de Faraó, mas mais tarde ele se tornou pastor de rebanhos de quem? Do seu sogro Jetro. Aí, o ponto em questão que eu chamo a atenção dos irmãos é o seguinte: você percebe como Deus usou esses dois para cumprir os seus propósitos? Um passou como escravo, situações difíceis, e foi elevado. Outro foi educado nas melhores escolas de Faraó ali no Egito, e Deus tinha um plano. Teve que viver no deserto 40 anos. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto.
Sabe, uma das coisas que me chama a atenção aqui, que embora fosse necessário, nos propósitos de Deus, de elevar José do pasto ao palácio, foi necessário Moisés descer do palácio para a liderança do povo. E Hebreus capítulo 11, nós não vamos ler só por uma questão de tempo, verso 24 a 27, ele começa com a expressão que Moisés adulto recusou-se ser chamado de filho da filha de Faraó, antes escolheu suportar os maus tratos com o povo de Deus. Sabe, não significa que o fato de passar pelo sofrimento é que nós estamos em pecado, em alguns momentos sim. Não significa que o fato de sermos elevados, eu não posso receber bênçãos na minha vida. É Deus que controla todas as coisas. E eu quero destacar apenas alguns fatos aqui. Primeiro, vocação. Sabe, meus irmãos, quando você olha para esse texto aqui, eu não sei como você consegue enxergar José um sortudo. Alguém pode pensar que José é um sortudo. Mas veja, Deus não levantou um pregador, nem um sacerdote, mas um administrador para livrar o seu povo da extinção. Tenhamos cuidado para não categorizar ocupações de forma a tornar algumas mais espirituais do que outras. Deus não levantou aqui um sacerdote do templo para falar com o faraó que viria fome. Ele levantou um escravo. E Deus usa quem Ele quer. Sabe, José aqui, queridos, com o seu ofício ali como responsável dentro da prisão, ou no palácio de Faraó ali, ele era o mesmo. Uma das coisas que eu destaco aqui para nós, que fica de alerta, a espiritualidade é totalmente independente da ocupação. Às vezes as pessoas têm tendência a dizer o seguinte: eu vou pedir para o pastor orar, porque a oração, eu já ouvi isso, chega mais rápido. Misericórdia. Não, porque o líder da igreja, ou os presbíteros, diáconos, esse é mais espiritual. Cuidado! Quando nós falamos em termos de vocação, nós precisamos entender o seguinte: o trabalho de uma pessoa é uma questão de dom e chamado, de vocação, não de espiritualidade. Faça o melhor o que você faz para a glória de Deus. José fez o seu melhor, não para os homens, não porque visava. Eu não tenho dúvida, olhando para esse texto, que o coração de José falava assim: olha, tem uma boquinha lá, está vago, segundo o homem mais importante de Faraó. Os resultados vieram naturalmente quando Deus está em primeiro lugar. Jesus nos lembra: buscai, pois, o seu reino, a sua justiça e as demais coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não estou dizendo que Deus vai te colocar como presidente dos Estados Unidos, já que está uma briga tremenda lá. Mas eu estou dizendo que Deus vai te usar como Ele quer, onde você está. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, além de vocação, é testemunho. Sabe, meus irmãos, e se José fosse preguiçoso? E se José desse mau testemunho? E se José simplesmente se limitasse de quero voltar para casa? Olha só, queridos, José não fez nada diferente no palácio de Faraó do que na cobertura de Potifar, ou na sua prisão, na casa de Potifar ou na prisão. Em todos os casos, José exerceu sua capacidade de administração dada por Deus. Ele era um mordomo na casa de Potifar. Embora as características de cada trabalho possam ser diferentes, as funções eram as mesmas. Tenha certeza de que José se saiu bem no palácio, porque havia feito o seu trabalho diligente e, finalmente, onde quer que estivesse antes. Tem muita gente que se diz crente, que reclama da vida e fala assim: acho que Deus não me ama, eu nasci para sofrer. E muitas vezes é porque não dá bom testemunho, porque tem vivido uma vida como se fosse um descrente. Sabe, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado para não atribuir as nossas problemáticas do dia a dia à mão de Deus que está pesando porque nós é assim mesmo.
Não, às vezes é porque você não dá bom testemunho. E nós fomos chamados para ser testemunhas. Mas eu quero terminar aqui falando de adversidade. Você ia falar, Kelly? Como a devocional de hoje. Nós somos sal da terra. Não adianta a gente ficar falando mal, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. E me perdoe, perdoe não vou pedir desculpa, Caneiras me ensinou isso. Não peça desculpa no culto quando é verdade. Eu pensei, todo mundo está falando que tem um problema, mas quem é a solução? A gente está apresentando a solução, nós somos sal da terra. Eu vou já explicar, vou mostrar aqui o que é a solução. A adversidade. Sabe, meus irmãos, Deus usou a adversidade para preparar José para a promoção e o poder que ele recebe no capítulo 41. Mas você notou que foi um desastre nacional que proporcionou a ocasião para essa promoção? Quem que fez vir fome na terra? Já tinha acontecido com Abraão. Não foi uma casualidade. É Deus que faz todas as coisas. Sabe, meus irmãos, quando vem a adversidade, o que nós devemos fazer? Ó céus, ó vida, e reclamar? Ou orar dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. E qual é a maior, ou a mãe das adversidades, das problemáticas? Eu coloquei para nós o seguinte: a solução definitiva para os problemas da humanidade não é uma vacina, ou a solução definitiva não é o partido republicano, ou democrata, ou de esquerda, ou de direita, ou o partido X, ou Y, ou fazer isso ou aquilo. A solução é espiritual. O problema é que as pessoas não estão notando isso. O problema é que a desculpa da pandemia tem levado muita gente a se esfriar na fé. Mas foi a pandemia. O problema é espiritual. Não há outro problema. O seu problema é espiritual. O problema de qualquer um na nação, em qualquer ser humano, é espiritual. Sabe por quê? É falta de dinheiro? Quando você morrer, você não vai precisar dele. É falta de habitação, casa? Quando você morrer, não se preocupe. Você vai ser enterrado e vai ter uma casa. Só que não é definitiva aqui. É a economia? É o presidente? A gente continua terceirizando e se alimentando disso. O problema é espiritual. Irmãos, me desculpe, eu vou aqui até com muita tristeza, me entristece ver o testemunho de pessoas que se dizem crente na internet se associando ao comunismo. Batendo palma porque fulano está fazendo isso. Tudo em nome do amor. As crises de nossa vida, das nossas vidas, são no fundo resultado do pecado. Lembre-se, nós estamos estudando Gênesis e antes do capítulo 3, tudo estava em perfeita ordem. Deus disse, é muito bom, é bom, mas veio o pecado e virou sujeira. Deus perdeu o controle? Não. Ele tem um plano. E olha, a solução para o problema do pecado é aquela para a qual somente Deus, por meio da morte de seu Filho na cruz do Calvário, tem a resposta. Sejamos fiéis para oferecer aos homens esperança e não apenas desespero. Já tem profeta do caos aos montes, já tem gente dizendo que não vai dar certo. Já tem gente dizendo para Faraó, ninguém consegue interpretar. Mas tem um homem, e ele é a solução. Olha, é nas horas mais sombrias do homem, do ser humano, que a mensagem do Evangelho é mais desesperadamente necessária. E quando homens e mulheres piedosos são chamados, eu e você temos um chamado. E a gente precisa hastear essa bandeira. Só que se a gente não se alimentar, cai. E aí vem causa. É por isso que tem muita gente que se diz crente, que está fraca na fé, porque não se alimenta. Eu fico imaginando se José não tivesse relação com Deus, comunhão com Deus, ele não estaria aqui. E eu termino aqui com uma frase
do John Piper que me chamou muita atenção sobre a eleição americana, que está essa emboladeira toda, mas eu achei propícia para nós. Está ali em inglês, eu sei que vocês conseguem ler tranquilo, porque eu sou péssimo, mas eu peguei uma tradução. Um dia, os Estados Unidos e todos seus presidentes serão apenas uma nota de rodapé nas páginas da história, mas o reinado de Cristo Jesus jamais terá fim. Quando eu li esse texto, Faraó é apenas uma história, um achado histórico. Até hoje estão achando coisas lá do Antigo Egito. José teve os seus ossos levados para Canaã, para a terra prometida. É apenas volta de um rodapé. Mas o reino soberano do Senhor prevalece para todo sempre. Sabe, isso traz paz ao nosso coração. Porque talvez você está vendo todo esse cenário e falando, é o fim. Não é. Não é o fim. Apenas você tem que orar dizendo, Senhor, eu não sei porque eu estou passando por tudo isso. Está um caos. Mas eu sei que o Senhor tem uma história. E por trás da história da minha vida tem um Senhor guiando todos os acontecimentos. Irmãos, eu espero que eu tenha um sonho nessa noite, mas não preciso interpretar esse sonho, mas que eu possa me deleitar, porque esta é uma cena tão bonita, não por causa da prosperidade de José, mas da sua fidelidade, de dar honra ao Senhor. Eu nunca me esqueço desse versículo que tem acompanhado a minha vida. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Esse para mim talvez seja o versículo que me veio à mente, finalizando aqui o estudo de hoje. José fez tudo para a glória de Deus. E ele só estava naquela posição porque Deus estava em primeiro lugar. Sabe, José era o segundo homem do Egito, não porque Faraó era o primeiro, mas porque o Senhor era o primeiro da vida. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, eu quero te pedir que nos abençoe, ó Pai, nessa noite, na volta para casa, nos fazendo refletir de tudo que falamos aqui, estando em situação difícil ou em calmaria, somos fortalecidos pelo Senhor. A semelhança de Paulo, queremos viver assim e declarar que tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado por essa história de José, muito mais do que uma história, um ensinamento para nós, a começar da minha vida, Senhor, a começar da vida dos meus irmãos, que busquemos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, crendo que as demais coisas serão acrescentadas, não crendo que as demais coisas que serão acrescentadas serão apenas coisas boas, de glórias entre os homens, mas as demais coisas serão acrescentadas da plena satisfação de que na abundância ou na escassez, porque o Senhor está conosco, nós temos paz, e isso jamais pode ser tirado de nós. Te bendizemos e oramos pela Tua igreja espalhada nos 4 cantos dessa terra, igreja que tem um propósito nessa terra, que ela possa recuperar aqueles que têm perdido a visão, o chamado a pregar o Evangelho. Leva os Teus filhos em paz, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, tenham um bom descanso e até a próxima, se Deus quiser. Dê um abraço na sua esposa ou em você mesmo. Eu não tenho nada, fico aqui, né?